Olá, meu nome é Wellington Casagrande, seja bem-vindo a esse canal de teologia. E hoje o nosso assunto já está colocado aqui em cima, deixa eu colocar o dedo certo aqui, Logos 10. Então a gente vai falar de um lançamento de ontem, dia 10 de outubro, hoje é dia 11 de outubro. A gente está lançando esse vídeo um dia depois do lançamento do Logos 10. E a finalidade desse vídeo é, primeiro, apresentar esse software bíblico que tem muito ganho para o estudioso das escrituras, para pastor, para seminarista, para quem tem interesse nas escrituras em si, mas principalmente apresentar as novas funcionalidades que o Logos 10 tem aí, está trazendo para a gente. Eu sou usuário do Logos desde 2018, 2019, já há alguns anos eu tenho adquirido alguns pacotes e aí já consegui comprar uma boa biblioteca, né? Mas é um vício, a gente acaba comprando e a gente quer ver essa biblioteca crescendo. Então eu particularmente uso diariamente o Logos, tanto nas pesquisas de mestrado, na pesquisa do doutorado eu utilizei o Logos, todos os dias, né, quando a gente faz pregação, estudos bíblicos, devocional, praticamente todas as atividades aí do meu dia a dia, o Logos ele está incluído de alguma forma nessa pesquisa e nessa experiência do dia a dia. Eu comecei nesse mundo aí do software bíblico em 2015, 2014, 2015. Meu primeiro software que eu comprei foi o Accordance. Fiz um investimento inicial no Accordance, também já tenho muito material no Accordance e particularmente eu utilizo os dois. Né? O Logos hoje eu tenho utilizado mais do que o próprio Accordance por conta do número de material que você consegue comprar dentro do Logos, que no Accordance é um pouco mais limitado. Mas hoje a gente está aqui para falar do Logos 10 e das suas funcionalidades. Por isso eu quero começar compartilhando a minha tela aqui para você e já de cara mostrando o Logos, né? Aqui abriu já na linha do tempo, eu estava fuçando na linha do tempo, mas essa é uma das novidades, né? Que houve aí uma melhora na linha do tempo avançada, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, a primeira coisa que a gente consegue observar de cara, assim, de mudança, é que essa barra agora do Logos, a barra aqui com todas essas informações, ela está na lateral esquerda. Ela não fica mais lá em cima. Né? Para a gente lembrar um pouquinho como ela ficava, eu vou colocar aqui na preferência e fazer a alteração de como ela era. Né? Então, se eu for ali nas preferências, aqui eu não estou achando a preferência, configurações de programas. Né? Ah, então a gente vê que essa barra aqui à esquerda, né, ela ficava aqui em cima, dessa forma aqui, né. Claro que ainda está um pouco diferente, porque foi modificado, mas agora ela, de padrão, é possível você ainda deixar lá em cima, ela fica na esquerda. Para mim, pessoalmente, eu acho muito melhor, né, você tem essa versão expandida e você consegue retrair também essa a versão um pouco mais retraída, que não ocupa, a maioria das telas aí tem mais espaço na horizontal do que na vertical, então ela não vai ocupar tanto espaço, né? E permite que você tenha uma tela mais limpa para a pesquisa do texto bíblico. Claro que isso é uma mudança mais no visual, mas que acaba alterando na forma que você faz a pesquisa, né? E aí, de cara, a gente vê aqui que tem um ícone, além de outros ícones também que foram criados, mas tem um ícone que não tinha, que é o ícone da Bíblia. Tanto que eu tinha criado antes aqui, ó, um ícone com as Bíblias principais que eu utilizava, né? Porque não havia isso. Então agora já tem um ícone com a Bíblia preferida. Eu ainda não escolhi a Bíblia preferida, mas aqui está a Almeida Revista e Atualizada. Particularmente, eu utilizo mais a NAA, Nova Almeida Atualizada. Depois eu tenho que mudar isso, mas a Almeida Revista Atualizada ela tem aí com Strong, então ela permite você fazer algumas pesquisas que outrora, aqui que na Nova Almeida Atualizada ainda não é possível, por não ter o Strong. Mas algumas questões aí que a gente consegue mudar, consegue perceber. Primeiro, de mudança é a própria interface. Então a interface ela foi modificada um pouco. Segundo, a velocidade. Né? Para quem é usuário do Logos já há algum tempo, antigamente o Logos, por ser um recurso com
um tamanho e um número de ferramentas muito grande, às vezes demorava um pouco para funcionar no computador, né. Então, aqui a gente tem um sinalzinho de sincronização no canto esquerdo aqui, que quando há uma atualização no Logos, então, ou você faz a compra de um livro novo, algo assim, aquele livro é adicionado e é preciso fazer um processo de indexação. Esse processo, às vezes, demorava algumas horas. Dependendo do computador, podia até travar, né, o computador ali, fechar, dar algum erro, porque ele demorava mesmo, né? E para abrir, para fazer algumas pesquisas também, dependendo da pesquisa, isso demorava. Agora não, agora o computador está funcionando, o programa está funcionando muito mais fluido. Ontem eu assisti uma live, do pessoal do Logos de português, que disse que houve uma melhora de cerca de 35% para aquele que está utilizando um computador da Apple M1 ou M2, né? Então, uma melhora significativa. Eu utilizo aqui um computador da Apple M1 e eu pude perceber a rapidez com que o programa está realmente funcionando, né? Mas também houve melhoras significativas no Windows e no Mac com o processador da Intel, né? Então aqui de cara a gente consegue ver essas duas melhoras, né? Primeiro uma interface mais limpa. Eu particularmente coloco sempre em branco aqui para não abrir com aquelas propagandas que normalmente tem aqui na página principal, né? Página inicial. Eu gosto mais assim, para depois focalizar na própria pesquisa em si, tá? A segunda melhora a velocidade. Terceiro, a gente estava ali aberto a linha do tempo, né? Agora a linha do tempo avançada, né? Deixa eu colocar aqui, a gente pode procurar ou simplesmente digitar, né? Linha do tempo avançada. Lembrando que nem todos esses recursos eles vão estar disponíveis nos pacotes mais iniciais, né? Então, pelo que eu andei pesquisando, a partir do pacote Gold no Logos português e também, acredito, pacote Gold no Logos tradicional em inglês, você já consegue ter todas as funcionalidades, tá? Algo também interessante, que é algo que eu faço, eu tenho uma assinatura que chama Logos Connect Essential, né? Eu ainda peguei quando você conseguia fazer essa assinatura sem incluir nenhum livro, apenas pagar pelas funcionalidades. Hoje isso já não é mais possível, mas você consegue fazer pagando ali por algumas funcionalidades, alguns livros adicionais, tem direito a alguns cursos por ano, além de você ganhar 2% anual de reward em tudo que você gasta. Então, alguns recursos ali, pagando mensalmente, você tem direito a todas as funcionalidades, né? Mas para quem não gosta de assinatura, é possível também fazer a compra dessas funcionalidades. Vamos lá para a melhora que houve na linha do tempo avançada, tá? Então aqui está 18.292 eventos, né? Então a primeira coisa que eu posso fazer é ajustar aqui para um tempo específico. Eu vou fazer isso só para facilitar nossa pesquisa. Eu quero pesquisar aqui no período intertestamentário, né? Então aqui está no período intertestamentário, ele já especificou, né? Então se a gente correr um pouquinho, a gente vai ver que tem várias abas aqui para a gente pesquisar, né? Primeiro, arte e cultura, ah, grupos de pessoas, indivíduos, natureza, períodos de tempo, cosmovisão e prática, arqueologia, arte e cultura, grupos de pessoas, né? Então a gente tem várias divisões aqui, né, de eventos que estão acontecendo simultaneamente. Eu vou fechar tudo aqui, mas só para a gente ter uma ideia, e quero deixar apenas uma aba nova que foi criada aqui, que é o do Church History Themes, né? Ou seja, temas históricos. E a gente consegue ver aqui 42 temas históricos nesse período de tempo, né? Se a gente ir um pouquinho para frente, a gente vai ver aqui, ó, alguns temas históricos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui as controvérsias trinitarianas, né, acontecendo. E o que é interessante é que não é apenas uma linha do tempo bonita, né? Algo visualmente que você consegue aqui mudar até os tipos, né? Deixar um negócio bem bonito, mas é também bem interativo.
Então, se eu, porventura, estou pesquisando sobre um desses temas, né, como controvérsia trinitariana, quando eu clicar, né, isso foi algo criado agora, o tema da história da igreja, vai automaticamente abrir um artigo acerca desse tema. Né? Eu acho que ele abriu aqui no fundo. Deixa eu colocar essa linha do tempo aqui para ajustar. Né? Então aqui abriu já esse artigo sobre as controvérsias trinitarianas. Né? Ainda está o artigo em inglês, mas muitas das ferramentas já estão em português, né? Então você tem aqui todo um artigo com um resumo, os principais desenvolvimentos ali dessas questões trinitarianas, as pessoas envolvidas, os imperadores da época, quem eram os reis, os trinitarianos, né? Aqui de acordo com cada doutrina, os eventos principais, os lugares principais, conceitos principais, né? Então isso aqui é algo muito interessante, né? Algo muito interessante, foram criados muitas temas aí da história da igreja em que a gente consegue pesquisar a história da igreja, né? Deixa eu verificar aqui quantos temas de história da igreja foram criados. Então aqui aparece apenas 42. Eu acredito que é porque está num período de tempo específico. Deixa eu tirar esse período de tempo aqui. Deixar ele geral. Ou se é só isso mesmo. Vamos colocar ajustar aqui, deixar um período de tempo maior, só para ver se muda. Não, por enquanto tem 42, ainda não foi atualizado, né? Mas a gente tem aí vários temas, né? Com o próprio artigo aí acerca dessa linha do tempo, né? De forma muito dinâmica, né? Então isso é algo bem interessante, essa linha do tempo avançada, né? E paralelo a isso, algo que a gente pode perceber aqui que a gente não via antes, eu vou deixar só essa aba aberta aqui, é esse ícone aqui. Olha que interessante. O que é esse ícone aqui? Esse ícone é o ícone de tradução simultânea ou instantânea. Né? Antes, se você tinha uma biblioteca, né, em inglês e você não falava inglês, você precisava ou pegar, copiar, colar em algum tradutor inteligente para entender aquele texto, né? Ou muita gente não comprava o Logos justamente porque a maioria das ferramentas elas estão na língua inglesa. Hoje a gente tem um processo de muitos livros da língua portuguesa sendo trazido. Então, o Logos Português, a galera que tem trabalhado com isso, tem feito várias parcerias com editoras e vários livros já estão na plataforma em português, mas a maioria do material é em inglês. O software ele é nativamente produzido em inglês. Né? Então, se você tem dificuldade com inglês, isso poderia ser um empecilho. Né? Não mais, porque agora a gente consegue fazer uma tradução simultânea. Né? Duas formas de fazer é selecionando aqui, e aí quando você seleciona, tá vendo que já vai aparecer aqui o item para traduzir? Aqui do lado já vai abrir a tradução. Né? Aqui abriu de inglês para inglês, né? Mas daí eu posso escolher a língua, né, que eu quero fazer a tradução. Então, traduzido do inglês para o alemão. Salvo engano, são mais de 100 línguas aqui que a gente tem para fazer essa tradução simultânea. Né? Português do Brasil. Vamos ver aqui. Hoje mais cedo eu tentei, estava com algum problema, mas olha que já fez automaticamente a tradução, né? E eu não preciso nem selecionar, eu posso clicar, né? Conforme eu vou clicando aqui, ó, eu vou mover na tela, ele já vai fazendo essa tradução meio que simultânea, né? Olha, tá vendo? Bem interessante. Claro que a tradução não é perfeita, é uma tradução feita por uma inteligência artificial, né? Como é feito no Google Translate, mas ela está muito próxima, né? Então, para a leitura, você não precisa aqui de uma tradução perfeita, você precisa entender o que está sendo dito. Né? E o que é interessante aqui não é só que você pode agora traduzir coisas do inglês, né? Porque muita gente que já investia já falava inglês. Mas, às vezes, você tem material em latim ou em uma outra língua que talvez em alemão, quando você compra às vezes uma coletânea muito grande, você acaba recebendo vários materiais que às vezes você não escolhe. Então, hoje você pode ler material em inglês, latim ou qualquer outra língua. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Vou abrir algo em latim. Então, tem aqui ó, a carta. Vamos pegar aqui, pegar qualquer um aqui, de Tácitos, né? Em latim.
Então, tem lá. Se eu fosse olhar aqui, eu não ia entender nada, né? Mas agora eu consigo ler o material que eu tenho em latim, porque só de ir passando aqui, ó, a tradução simultânea já vai acontecendo. Olha aqui, que legal. Tá vendo? Então, capítulo 1, vou selecionar aqui o capítulo 2, ó, já fez a tradução, né? Então, isso é um outro avanço aí, melhor aí que teve, que eu acho que é bem significativo, né? Essa tradução agora que é feita de forma simultânea e instantânea aqui no Logos 10. Então, a gente já falou da interface, da melhora de velocidade, da linha de tempo avançada, já falamos aí das melhoras também da tradução simultânea. Outra coisa interessante é que agora os livros, eles podem ser todos transformados em audiobooks. Antigamente você tinha que ter o audiobook e aí você conseguia escutar. Agora não mais. Então, se eu vou pegar um livro em inglês aqui. Até em português é possível fazer isso, né? Claro que a voz ainda é aquela voz bem robotizada, né? Aquela voz meio de Siri lendo para você, mas já é um grande avanço, né? Melhor do que nada. A gente consegue reproduzir em várias velocidades. Às vezes você está querendo apenas escutar, está prestando atenção em outra coisa, aí você quer escutar um livro, você tem a possibilidade de escutar qualquer livro. Vou pegar um livro de teologia aqui, qualquer. Vamos pegar uma monografia. Aqui, teologia grega. Não, deixa eu selecionar um livro melhor aqui para a gente fazer esse exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui um livro qualquer. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui ler em voz alta, né? Então, ele vai fazer a leitura. Isso aí fica muito mais intuitivo no tablet. Depois eu vou mostrar aqui as melhoras que houveram na versão mobile, né? Na versão aí de iOS e Android, que foram significativas. Eu particularmente utilizo aqui o meu iPad para fazer o estudo bíblico no Logos. Tiveram várias melhoras significativas aqui que com certeza vão dar um boom aí no estudo por meio do celular, né, e do iPad ou de qualquer tablet, tá? Então, assim, interface, velocidade, linha do tempo, a gente viu aqui a questão da tradução simultânea, audiobook e duas questões interessantes aqui. Primeiro é a categoria de livros impressos. O que é isso? Livros impressos. Então, se você abre a sua biblioteca aqui, ó, agora tem a opção adicionar a biblioteca. Aí você vai lá, adicionar a biblioteca e tem adicionar a biblioteca e você tem aí 171 mil livros que já estão no Logos que você consegue adicionar como um texto impresso. Como que funciona essa adição? Qual foi a intenção por trás disso? A intenção por trás disso é você poder utilizar o material impresso e livros impressos que você já tem para fazer sua pesquisa no Logos, né? Então vamos supor que você tem aí um livro do James Dunn. Eu tenho Jesus Remembered, eu vou colocar só o James Dunn aqui para aparecer os livros dele, né? Então tem aqui um livro que eu não tenho, já está adicionado, eu vou tirar. Jesus According to the New Testament, né? Jesus According to the New Testament. Então vamos supor que eu tenho esse livro na minha biblioteca física, mas eu não tenho na biblioteca do Logos. Eu posso adicionar a biblioteca aqui de impressão e o que vai acontecer? Quando todos os livros que forem adicionados aqui na biblioteca de impressão, quando eu for fazer uma pesquisa, aqui ó, na pesquisa, pesquisar, e eu estou pesquisando por um termo, aqui agora você tem a pesquisa por vários assuntos, né? Continua da mesma forma, só adicionou livros e agora tem muito mais especificidade aqui do lado, está mais simples o processo, depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas quando você pesquisa um termo, né? Por exemplo, eu estou pesquisando sobre o Historical Jesus, né? Claro que eu poderia fazer em português aqui, pesquisaria meus livros em português.
Então, quando eu faço a pesquisa, né, aqui todos vai pesquisar tudo que eu tenho, ele abre essa plataforma aqui com a questão da terminologia do problema, da questão aqui do Quest, vários livros, né, o Themelius, Historical Jesus, livros que eu tenho na minha biblioteca, né? O Factbook, então, que é um outro recurso, então vai falar o que tem no Factbook sobre o Jesus histórico, quem era o Jesus histórico, né? Então isso aqui é tudo material que eu já tenho, né? Mas algo novo que vai abrir aqui, se a gente for lá para baixo, deixa eu ver onde eu consigo achar aqui, citações populares, olha o tanto de coisa aqui sobre Jesus histórico. Deixa eu ver como que eu consigo fechar e ir lá para baixo. Ele vai abrir uma aba, eu acho que essa pesquisa que eu fiz, eu tenho muito material aqui sobre isso, né? Mas deixa eu passar aqui. A ideia é que eu chegue, isso aqui é tudo material sobre Jesus histórico, né? Que eu tenho aqui. Vou fazer uma pesquisa. Não vou desistir. Eu acho que eu vou desistir. Eu vou fazer uma outra pesquisa aqui para facilitar. Eu vou escrever isso em português. Vou ter menos material, mas eu consigo fazer o meu ponto. Jesus histórico. Vamos ver se eu tenho algum material. Então, tem alguns materiais aqui que vão falar sobre Jesus histórico, né, em português. Também tem bastante coisa. Então, lá embaixo vai abrir uma aba justamente sobre esses livros impressos, né? Qual que é a finalidade? É mostrar justamente aonde nesses livros impressos fala acerca desse assunto do Jesus histórico, né? Aqui, como eu tenho uma biblioteca um pouco grande, acaba que entra bastante material acerca de Jesus histórico, né? E aqui, como eu não coloquei entre colchetes, está pesquisando tudo ainda, né? Então, vamos lá. Jesus histórico. Agora vai pesquisar só o termo. Acho que já vai diminuir bastante a pesquisa. Significativamente. Senão... Mesmo assim, né? Olha o tanto de coisa que o programa me dá aqui sobre Jesus histórico, né? Eu não consegui provar o ponto aqui. Vamos tentar aqui entrar em outro local aqui para ver como que é. Mas qual que é a ideia? A ideia é que eu vou colocar um termo aqui, né? Específico, talvez de alguma discourse analysis, específico de algum livro que eu tenho pesquisado, e vai me aparecer ali a página que aquele material, aquele livro fala sobre aquele assunto, né? Então eu consigo daí ter uma base justamente de todo o material impresso que eu tenho, de quantas vezes esse material impresso, ou aonde esse material impresso vai falar sobre aquele tema, né? Por que também isso é interessante? E aqui eu vou desistir, depois eu coloco nos comentários aí uma pesquisa que vai dar certo, porque senão a gente vai ficar aqui tempos só olhando. Eu não olhei antes de gravar o vídeo aqui um tema que eu poderia pesquisar, e agora eu não estou achando um tema que eu vou achar especificamente em algum livro, né? Mas a ideia é que, vamos ver se eu colocar só nos livros aqui, se isso vai mudar. Livros baixados. Olha aqui, consegui fazer o que eu estava querendo, pessoal. Então aqui, ó, ao invés de pesquisar em tudo, né, que vai fazer com que tu pesquise em toda a sua biblioteca, se a gente usar a cabeça, tu vai pesquisar só nos livros. Então eu coloquei ali, ó, eu quero pesquisar sobre análise do discurso em todos os livros que eu tenho, né? Então eu tive 25 resultados do Factbook, vários resultados aqui do livros baixados, e
alguns resultados dos livros impressos. O que são esses livros impressos? São livros que eu não tenho na biblioteca Logos, mas que eu adicionei como livro impresso, né? Então ele vai me dar aqui esse livro aqui, ó, The Face of the New Testament Studies, a Survey of Recent Research, do Scott McKnight. Então tem uma citação, ele cita 32 vezes essa palavra, né? Analysis Discourse, Discourse Analysis, na página 96. Então isso me facilita que, na hora que eu estiver fazendo a minha pesquisa, além de pesquisar o material que eu tenho no Logos, ele também vai me dar material de livros impressos, né? Os livros que eu adicionei aqui como impresso, e aí eu posso facilmente ir na minha biblioteca física e procurar lá na página 96, onde ele está falando sobre esse tema em específico. Uma outra forma de utilizar isso, que particularmente eu acho que também é interessante, é você adicionar livros que você ainda não tem, mas que você gostaria de comprar, seja por motivo de preço, você ainda não adquiriu aquele material, né? E quando você então adiciona todos eles e você fazer uma pesquisa por um termo, por um versículo bíblico, seja lá o que for, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui todos os livros impressos que falam acerca daquele tema. Então tu está lá no teu mestrado, no teu doutorado, fazendo uma pesquisa qualquer, né? E você precisa de um livro acerca de um assunto, né? Você não sabe que livro você vai comprar. Quando você coloca aqui nos livros impressos, vai aparecer quantas vezes aquele livro vai trabalhar aquele assunto, onde ele trabalha, e aí você consegue então depois facilmente comprar esse livro aqui pela biblioteca, né? Se a gente for lá na própria biblioteca aqui, no adicionar a biblioteca, do lado de adicionar, tem a possibilidade também de visualizar e de comprar aquele material. Então você não precisa só adicionar os livros impressos que você tem. Essa é uma funcionalidade. Uma outra funcionalidade é você adicionar também para poder ver como esses livros eles respondem a certa pergunta específica que a gente tem. Vamos lá para mais algumas funcionalidades do Logos 10. E aqui uma funcionalidade uma melhora que particularmente para mim é uma das melhores, que é a melhora de funcionamento no iPad, né? Então aqui eu já estou compartilhando a minha tela do iPad, eu já estou com o Logos aberto aqui na minha tela de iPad. Então a gente vai ver que aqui embaixo a gente tem embaixo aqui não está mostrando, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa tela do iPad, que não está mostrando. Tirar um pouco do zoom. Isso. Só para mostrar aí toda a tela do iPad em si. Aqui acontece tudo ao vivo. Agora está sendo gravado, está acontecendo tudo ao vivo, né? Então eu vou deixar aqui essa tela branca simplesmente para poder mostrar todo o iPad. Então vocês conseguem visualizar aqui que embaixo do iPad tem essa barra que fica embaixo com os mesmos ícones praticamente que você tem no físico, né, no desktop, né, na versão desktop. Então você tem a sua principal Bíblia aqui, né? Se você clicar já vai abrir ali para a principal Bíblia. O primeiro ícone é o ícone de Home, né, da página inicial, da sua biblioteca, de documentos, né, de vários itens, né? Então algumas mudanças. Primeiro a performance, né, que está bem mais rápido aqui do próprio aplicativo. Segundo, o layout agora você consegue colocar e fazer algo muito parecido com aquilo que a gente tem no desktop. O segundo botão aqui da direita para a esquerda tem os layouts. Quando eu clico ali, ó, aparece vários layouts. Então eu consigo escolher um layout e colocar no próprio iPad aqui um layout que eu quero, né? Então eu quero o texto aqui na esquerda, na direita eu vou colocar as minhas notas, né? Para quando eu for fazer minhas notas. Eu vou até abrir uma nota aqui. E aqui embaixo eu vou colocar então um guia de passagem para que eu possa fazer análise de uma passagem específica, né? Então a primeira coisa que tu consegue facilmente fazer toda essa arrumar da forma que você quer o layout, né?
Então, layout não precisa ser apenas de uma tela específica ou de só o texto, né? Você consegue arrumar de várias formas, colocar 3 textos para fazer comparação. Então, um layout que vai agradar aquilo que você está fazendo, né? O estudo, seja do grego, ou de um texto específico, de um termo específico, né? Então, você consegue brincar aqui com os layouts, né? Outra coisa, lembra que eu falei acerca do áudio ou do texto lido, né? Do audiobook? Então, quando a gente escolhe um livro qualquer aqui na nossa biblioteca, então eu vou pegar aqui, por exemplo, um comentário bíblico, o Word Biblical Commentary. Então eu tenho aqui o texto e eu tenho também, quando eu clico aqui em cima, vai aparecer um ícone como se fosse de um alto-falante aqui em cima, né? E esse ícone de alto-falante, eu vou adicionar aqui um outro recurso para facilitar, que é a questão de desenhar na tela, que também é algo novo, né? Então, se a gente vê lá em cima, então vai adicionar aquele ícone, né? Mas agora ele saiu o ícone. Tá. Aqui em cima está o ícone com alto-falante. Se eu clicar, ele vai começar a fazer a leitura para vocês, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Comment. Romans 5:1 Thekiatheds on Greek letter kappa pi istias. Therefore, having been justified from faith, somewhat surprisingly, this is the first time Paul uses thekanu in the aorist in Romans, apart from Romans 3:4, God, Claro, and e aí Romans você consegue 4:2, brincar, né, Abraham. com a In more velocidade. general Eu vou references até and no references meio, to né? his Eu posso fellow até believers the 2,5. present indicative Romans 3:24, Romans 3 and 3:26, Romans 3:28, Romans 4:5, and future, Romans Claro que 2:13, aqui Romans 3:20, Romans 3:30 have difícil para predominated. ouvir, né? 5. Romans Como eu disse, né, 3:24, a Romans voz 3 ela ainda é um pouco Efferences and robotizada. references to his fellow believers the present indicative Romans Pausa, tá? 3:24, Chega. Romans 3:20. Então, a fala ela ainda é um pouco robotizada, né? Porque é uma máquina fazendo a leitura, não é um ser humano. É a máquina ainda fazendo, mas você consegue fazer, ouvir, né? Qualquer material que tu tem aqui em inglês, em português, e eu vou colocar até uma Bíblia em português aqui para fazer a leitura. Ela automaticamente vai fazer a leitura em português, né? Então, coloco aqui texto Almeida Revista Atualizada. Eu clico ali em cima. 6. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e Então, esse é um sublime. recurso legal, né? É um recurso bacana aí para quem gosta de ouvir o material. Às vezes está querendo ler um livro um pouco mais rápido, né? Então coloca numa velocidade um pouco mais rápida ali, consegue fazer esse material, né? Então alguns recursos novos aqui também do iPad, é algo interessante. A gente já chamou atenção para aquela questão do layout aqui, né? Então eu vou colocar um layout aqui só para brincar um pouquinho. E aqui nesse segundo layout eu vou colocar o texto grego da Nestle Aland. Vou escrever aqui. Nestle Aland. Então eu entrei ali o texto do Nestle Aland, né? Não está no mesmo texto, eu posso ligar aqui as duas, né? Colocar no mesmo conjunto aqui para poder eles andarem junto. Então agora automaticamente, claro que esse texto está em Isaías, né? Não vai abrir. Eu coloco lá em Marcos 1 e agora sim os dois vão andar juntos, né? Então algo interessante aqui que também pode ser utilizado tanto para dar aula quanto também para fazer devocional é o desenhar na tela, né? Algo que a gente não tinha antes e a gente agora consegue brincar aqui com a caneta da Apple Pencil ou do seu tablet, né? Por exemplo, fazendo as marcações, né? Profecias, você profetas, então fazendo as ligações aqui, de repente tu quer fazer, está escrito, aí tu liga com o verbo, aí de repente tu quer fazer a ligação só dos verbos em si, né? Então você começa a fazer a ligação dos verbos. Então o que é interessante isso é que você consegue brincar aqui um pouco com a sua tela, né? Fazer as suas anotações, de repente numa aula que você está dando, né? Isso é interessante para mostrar as ligações ali da sintaxe, fazer diagramação,
fazer a ligação dos verbos, mostrar um pouco na prática, né? Claro que é como se estivesse aqui a tela parada num print, então você não consegue movimentar ela, mas você consegue depois, clicando aqui nesses 3 botãozinhos, copiar a imagem e colar depois em algum lugar, salvar nas suas fotos particulares aí do seu computador, do tablet, né, em qualquer lugar, salvar como nota, e depois fica salvo lá como nota, ou compartilhar, né, e de repente até sair do desenho e excluir aí o que está fazendo, né. Além disso, algumas coisas interessantes é que praticamente todos os recursos que a gente tem agora no desktop, você também tem aqui, algo que não tinha antes. Por exemplo, agora a gente tem a linha do tempo, né? A gente não tinha isso para o evento aqui, para o tablet ou para o iPad, né? Então agora você consegue também ter a linha do tempo no seu próprio tablet, dar zoom, tirar zoom, clicar em alguns eventos, pesquisar esse evento. Além disso, a gente tem também aqui algo que é bem interessante para fazer diagramação, que é o Canvas, né? Canvas, ele tá, acho que eu cliquei no lugar errado. Deixa eu colocar aqui do lado esquerdo, tá aqui, ó, Canvas, né? Então eu vou abrir aqui um que eu já tenho, por exemplo, de Lucas 15:4. Então aqui tem um Canvas, né, que eu já tinha feito. Você pode fazer a diagramação ali do seu texto, brincando aqui, né, justamente com os desenhos, né? Então vou clicar aqui para fazer o desenho. De repente tu tá querendo fazer a movimentação, colocar elementos específicos, né? E aqui algo interessante que depois disso tu pode criar um slide, fazer a diagramação e etc, né? Então o Canvas, agora você tem o Canvas também no iPad, né? Que antes era algo que você não tinha, né? E o Factbook também está aqui embaixo, né? O Factbook é praticamente esse lugar onde você vai para pesquisar qualquer coisa que você quer pesquisar no Logos, né? Então você pode pesquisar um texto, você pode pesquisar um termo, você pode pesquisar um conceito, você pode fazer uma pergunta, né? Aquilo que você quer fazer aqui no Factbook praticamente é como se fosse um Google específico aqui pro Logos, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei ali o Logos no tópico e eu vou pesquisar sobre ressurreição. Vou tomar uma pesquisa sobre ressurreição. Ele já vai me dar, então, vamos começar. Ressurreição. Já me deu um artigo-chave aqui acerca da ressurreição, né? Então aqui eu tenho um resumo, né? Um evento no qual algo morto volta à vida. Artigo-chave, que é uma breve tradução do dicionário bíblico Lexa. Se a gente abrir, eu acredito que esse dicionário vai estar já está em português, né? A gente tem o dicionário já traduzido em português. Então, mídia, passagens chaves acerca da ressurreição. Então, de repente, tu tá lá querendo pesquisar sobre ressurreição, não sabe qual passagem pesquisar, né? Coloca ali, já vai abrir várias passagens, sentidos bíblicos, né, do termo, dicionários teológicos. De repente, vou lá no Anchor Yale, já vai me abrir aqui um termo, né, uma pesquisa sobre ressurreição. Jornais que você tem, periódicos, sermões, Facebook Tags, que isso é algo novo também, que foi adicionado. Logo, logo eu explico mais. Então, basicamente aqui no iPad, você consegue então agora, além de utilizar o Canvas, ter agora aqui o Factbook, Timeline, brincar com o layout aqui do texto. Então, várias coisas, desenhar na tela, né? Então, olha quantas adições aí que o Logos 10 fez e que resultou num incremento muito grande aí do estudo bíblico pelo aplicativo, né? Vamos voltar lá para o compartilhamento da tela e terminar de falar algumas outras finalidades ou funcionalidades do aplicativo, né? O que mais me chamou a atenção no aplicativo Logos. Já falamos então aqui da interface, da velocidade, da linha do tempo, dos livros impressos,
né, das melhorias aí que houveram nos celulares, tablets, em iPads, tradução instantânea, audiobooks, né? A gente teria mais alguns assuntos para falar, mas eu quero chamar a atenção para mais pelo menos 2 assuntos. O primeiro são os sermões, né? Então a gente o Logos é esse programa onde a gente faz a pesquisa, coloca o sermão, você tem a possibilidade de fazer tudo em um, né? Então a gente já tinha a ferramenta de sermões. Quando a gente clica aqui em documentos, eu vou arrastar a tela aqui para ficar mais fácil. Algo novo aqui seria, você pode criar um documento de bibliografia, de Canvas, consulta morfológica, diagrama de sentença, mas lá embaixo você tem o sermão, né? E esse sermão, aqui a gente já, para quem já utiliza o Logos, né, como se você digitasse no Word e depois você consegue pregar pelo próprio aplicativo, né? A vantagem é que você consegue facilmente copiar e colar coisas que você tem do próprio recurso no Logos, né? Então eu vou pegar aqui um sermão pronto para mostrar como que ele fica, tá? Então vamos pegar aqui o sermão Jesus, vamos ver aqui, a graça nos alcança, participando e compartilhando. Tem aqui o sermão, né? Participando e compartilhando. O tema, aqui são as passagens que são citadas, é um sermão. Eu posso incluir aqui a série que esse sermão faz parte, os tópicos, né? A descrição do sermão, o orador, quando foi pregado. Esse aqui é um sermão de 2020, né? Que está aqui. Qual que é a vantagem, né? Quando você coloca um texto, olha, automaticamente, ao passar aqui a seta no texto já aparece, ou você pode, clicando no tab, ele vai inserir como o texto ali, ou até colocar o próprio com um Enter, e ele vai colocar na formatação aqui, né? A grande questão é que tu consegue depois até mudar qual versão você quer, né? Então, isso é muito fácil. E também fazer até, de repente, copiar e colar algo que você está pesquisando, né? Então, eu estou pesquisando esse texto aqui, por exemplo, de Romanos 12, 13, né? Então, eu posso abrir aqui em Romanos 12, 13, eu vou abrir aqui uma guia de passagem. Romanos 12, 13, guia de passagens, está sendo aberta. Então, eu tenho aqui os meus comentários, e de repente eu estou lendo um comentário do Hermeneia, sobre Romanos 12, 13, e tem algo que me achou interessante. Olha que o mesmo foco das condições locais é visível no versículo 13b, no qual a hospitalidade é perseguida, né? É para ser perseguida. Então aqui você tem aqui o texto, né? O que você pode fazer? De repente você achou isso interessante, posso copiar e colar, né? Automaticamente aqui ele me deu já a citação, mas não era isso que eu queria fazer. Deixa eu pegar um trecho maior. Que em tese ele tem que. Isso. Ele colocando o texto da onde que tá. Né? Então, de repente, lá na sua pesquisa, já cria slide do lado, né? Ali do lado aqui já vem os slides que depois pode ser exportado como PDF, PowerPoint, ou até se você tem o Proclaim, direto para o Proclaim, né? Esse slide. Você pode fazer edição da citação, também editar o texto. Ou deixar aqui, né? E de repente tu tá lá na sua pregação e tu viu que tu citou algo, não sabe de onde que é, clicou, ele já vai abrir de onde foi aquela citação, né? O material. E de repente lá na sua pesquisa você tá vendo aqui que está trabalhando sobre a questão de ser participante, da koinonia, né? Você está trabalhando alguma coisa da koinonia. Aí tu, eu queria alguma citação sobre koinonia. Agora, quando você seleciona a palavra, olha o que aparece aqui, citações populares. Então, o que o Logos vai fazer? Aqui não achou nada sobre koinonia, mas ele vai procurar dentro da biblioteca, dentro das milhões de citações, alguma citação que tenha sobre aquele termo que você está pesquisando. Claro que a maioria vai ser em inglês, mas eu consigo com certeza achar algo aqui em português, né? Vamos tentar aqui falar sobre sentimento. Vamos ver se eu consigo achar algo sobre sentimento. Senão eu vou para o inglês. Aí já começa aqui, ó, várias
citações, né? Se você não gosta de sentimento e simbolismo, você não gosta do Natal. Então essa não me interessa. De repente, ó, Teresa de Ávila. Esteja atentos aos sentimentos com os quais Nosso Senhor inspira durante a oração e haja de acordo com os... Olha, isso aqui é algo que me interessou. Pode arrastar. Olha aqui, já vem como uma citação da Teresa de Ávila. Olha que interessante, né? Então você consegue, dentro do próprio programa, ter ali as citações acerca de termos específicos, de repente algo que você está pregando. Além dessa melhora, outra melhora significativa nas questões do sermão tem a ver com o gerenciamento de sermão. Quando a gente coloca o gerenciamento ali de sermão, gerenciador de sermão, agora é possível a gente adicionar um sermão que está em documento Word ou adicionar também, importar, né, na verdade, um sermão que é, de repente, uma lista de sermão que você tem ali no seu Excel e você coloca ali com os temas, ele consegue fazer essa separação também de datas do seu planejamento, né? Então, eu posso importar tanto um arquivo do Word do sermão ou metadados, né, de sermões ali, de agenda de sermão em Excel. Né? Aqui, basicamente, o que vai acontecer, eu vou importar um sermão aqui antigo, só para mostrar o que acontece, né? Embora eu acho que eu já nem tenha mais sermão para importar, mas aqui está numa pasta de sermão antigo, uma pregação sobre Colossenses aqui. Então eu vou abrir, automaticamente ele vai processar o sermão e ele já abre aqui, ó. Olha que interessante, ele já vai fazer todos os links, né? Ó, tá vendo? Já adicionar os textos para você e vai deixar a mesma vinculação que estava lá no original. Né? Claro que aqui não dá para visualizar bem porque está o tema noturno. Se eu mudar para o tema diurno, eu vou conseguir ver bem melhor aqui a questão do sermão. Para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de mostrar mais duas questões que foram modificadas, melhoradas aí no Logos 10. O primeiro é que foram adicionadas várias milhões de tags dentro do Factbook, né, que já era muito bom e agora está melhor ainda. Né? Como eu disse, o Factbook é esse lugar que você vai para pesquisar sobre qualquer coisa. Né? Como aqui está em português, eu posso fazer minha pesquisa em português mesmo. Né? Então, de repente, eu estou pesquisando ali sobre gnosticismo. Aí vai aparecer ali. Eu tenho gnosticismo quanto crença, o proto-gnosticismo começa a influenciar o cristianismo. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro conceito. Esse item aqui mostra que é alguma coisa lá na linha do tempo. Né? E tem um livro que vai falar sobre isso. Tá? Se eu clico ali sobre o conceito, o que ele vai me dar? Aqui, gnosticismo é heresia. Já vai me dar uma definição. Artigo-chave, né? Então, clicando ali eu consigo ter lá todo um artigo sobre gnosticismo. Mídias, de repente, possam retratar essa temática, que não tem nenhuma. Passagens-chaves. Sentido bíblico, dicionários teológicos, que vão falar sobre o tema, jornais, Facebook tags, Factbooks, Facebook não, Factbooks tags, o que é isso? Né? Tanto na Bíblia, antigamente a Bíblia já tinha esses tags, agora também os livros, todos os livros do programa têm tags. Então, quando eu clico ali, eu vou abrir um livro aqui só para te mostrar. Então, aqui aparentemente não tem nada, né? Então, a gente consegue ver que algumas palavras elas estão sublinhadas. Aqui não dá para ver direito, mas tem uma está em azul. Eu vou até colocar o tema claro para facilitar essa visualização aqui de vocês. Sistema claro. Acredito que eu tenho que reiniciar. Então vamos ver a velocidade aqui para reiniciar o programa. Vou sair agora aqui. E agora preparando a sua biblioteca. Agora vamos clicar para entrar. Já entrou com o tema claro, agora está bem mais visível, né? O programa em si. Então agora eu vou abrir ali um livro que eu estava, né? Anchor Yale Dictionary. Então vou abrir o dicionário.
onde quer que ele abra, né? Agora está mais visível. Então, a gente consegue ver aqui que algumas palavras elas estão com uma questão ali embaixo, né? Como se fosse sublinhada. Então, se você coloca aqui, ó, Seth, vai parecer que Sete era um homem da Bíblia, terceiro filho de Adão e Eva, né? Então, o que que isso esses indicadores? Esses indicadores estão mostrando todas as palavras que tem um tag lá no Factbook, ou seja, que vai ter algo escrito acerca do assunto. Então, eu tenho aqui algo escrito sobre Sete. Se eu clicar, vai ter ali, então, tudo que o Factbook me traz. Quem era o Sete, mídias, os termos que são utilizados, como é traduzido, eventos, dicionários. Olha quanta coisa que eu consigo achar só clicando em um item, né? Então isso está muito interativo, né? Ali, ó, sobre Apocalipse. Cliquei também, vai abrir ali sobre Apocalipse. Tá? Então houve uma grande melhora aí também no Factbook. Lembrando que esse Factbook é o lugar que você vai quando você não sabe o que pesquisar, né? Você pode colocar qualquer coisa ali no Factbook. Então, de repente, tu não está pesquisando um tema, tu está pesquisando um texto. 1 Pedro 2,5. Coloquei aqui aleatório. Então, esse tema aqui, ó, santidade da igreja. Eu quero trabalhar o texto específico. Eu vou colocar aqui a perícope. E aí ele tem, então, um artigo sobre a perícope, né? Escolhidos, The Chosen Stones, né? As pedras escolhidas e o povo escolhido. Eventos, aqui no caso não tem nenhum, se eu tenho sermões, então sobre esse texto, Factbook, né? Então aqui tem vários itens para ser especificado, né? E por fim, um último item que eu gostaria de citar aqui tem a ver com a pesquisa, que também foi facilitada. Na lupinha aqui tem a pesquisa, particularmente a pesquisa ainda é algo que eu gosto de fazer muito mais no Accordance do que no Logos. Eu acho que é mais intuitivo e mais o Logos tem melhorado, né? E algo que ele tem procurado fazer é justamente facilitar, né? A vida de quem está pesquisando e para não haver a necessidade de conhecer todos os termos técnicos para se fazer a pesquisa. Então, por exemplo, você tem ali várias seções: básico, oradores e destinatário, idioma original, o uso do Antigo Testamento, né? Vamos pesquisar oradores e destinatários. Uma pessoa fala sobre algo, uma pessoa fala para outra pessoa. Vamos pesquisar aqui, ó. Uma pessoa, então o orador eu quero Jesus e o destinatário Pedro. Ou seja, toda vez que Jesus fala com Pedro. Se eu fosse ter que pesquisar isso, eu teria que, e aqui tem a questão agora de estar, por que ele não achou essa pesquisa, né? Vamos tentar agora ampliar e colocar, ao invés de preferida, todas as Bíblias, para ver se isso muda aqui a nossa pesquisa. Jesus falando com Pedro. Agora sim, né? Então a gente já tem aqui, ó, mais de 7.000 resultados, né? Eu posso deixar alinhado aqui. English Standard Version, então aqui tem várias versões e aqui todos os textos que Jesus fala com Pedro, né? Então a passagem, olha aqui, ó, Follow me and I'll make you fishers of men. Então, Jesus falando que faria de Pedro um pescador de homens, né? Então aqui, e o que é legal aqui é que não só quando o nome de Pedro é citado, a pesquisa consegue pegar até quando Pedro indiretamente ele participa da fala, né? Então Jesus está falando para todos os discípulos. O Logos ele vai ser inteligente aqui para conseguir pegar essa passagem e entender que Pedro, sendo um dos discípulos, Jesus está falando para Pedro. Então isso aqui é um tipo de pesquisa, né? Se eu fosse ter que escrever, eu teria que colocar tudo isso: orador, 2 pontos, pessoa igual Jesus, cruz a destinatário, cruza, né? Destinatários, 2 pontos, pessoa Pedro. Olha aqui, então eu teria que decorar tudo isso. Por isso que o programa tem colocado então esses itens aqui para facilitar a pesquisa, né? Então eu quero aqui, ó, ambos os termos, isto e aquilo, né?
Então, o que eu estou querendo aqui? Que 2 termos apareçam no mesmo versículo. Então, eu quero que apareça filho, eu quero que apareça Deus, né? Eu poderia pesquisar só por filho de Deus, né? Entre 2 pontos ali, ó, filho e Deus. Então, todas as vezes que aparece filho e Deus no mesmo versículo, não necessariamente filho de Deus, né? Eu poderia pesquisar filho de Deus, colocando aqui o sinal de aspas, e ele pesquisaria apenas aquele termo, né? Filho de Deus aparece 44 vezes, poderia colocar em grade, alinhado, né, de várias formas aqui para aparecer até com as comparações aqui dos vários textos. Então aqui a pesquisa é algo então que foi adicionado vários itens aqui do lado para facilitar essa pesquisa para o pesquisador, né? Que agora você não precisa saber dos termos, morfologia, sintaxe, né? Você consegue fazer esse tipo de pesquisa de uma forma muito mais simples, né? Até análise morfológica, né? De palavras do grego e etc. Então, esse seria o vídeo de hoje. Eu apresentei aqui algumas dessas novas funcionalidades do Logos 10. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro que não deu para explorar todas as funcionalidades a fundo. A gente precisaria de um vídeo aí de algumas horas para fazer isso, né? E tantas outras funcionalidades que já existiam no programa. Se você ainda não conhece o Logos 10, não conhece como funciona o programa, eu recomendo que você assista aí, se você sabe o inglês, o canal oficial do Logos 10, do Logos, né, em inglês. Lá tem vários vídeos apresentando o programa. E se você não fala inglês, você pode ir no Logos Português, canal no YouTube, Instagram, já vários lugares aí que tem apresentação aí das principais funcionalidades, não apenas do Logos 10 aqui, né, mas também de todas as funcionalidades do próprio programa. Se você tem alguma dúvida, algo que você gostaria de saber sobre esse programa, escreva aí no nosso comentário e nós estaremos felizes em responder. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pelo Logos. Eu fiz esse vídeo mais porque eu particularmente utilizo muito esse programa, me ajuda muito nas minhas pesquisas, então eu achei interessante também notificar e deixar isso aí em público para que mais pessoas conheçam acerca desse programa. Eu desejo a você um excelente dia e eu espero que esse vídeo possa trazer edificação e crescimento na sua vida. Então esse foi mais um vídeo do meu canal de teologia. Deus te abençoe.